Olá, o tema do programa Extra Classe de hoje é o terceiro Plano Nacional de Direitos Humanos. Além disso, você confere a agenda da semana e o Sempre em Movimento. O Extra Classe está começando agora. No final do ano passado, o governo federal lançou o terceiro Plano Nacional de Direitos Humanos, um documento com mais de 200 páginas, assinado por 31 dos 37 ministérios. Mas o que era para ser um debate sobre os direitos humanos no Brasil se transformou em uma grande polêmica. Isso porque algumas propostas desse plano, entre elas a que prevê a Comissão da Verdade, despertaram a fúria de alguns setores da sociedade, como os militares, os latifundiários e os empresários da comunicação, que reagiram com críticas das mais diversas ao documento. O terceiro Plano Nacional de Direitos Humanos é o tema da entrevista de hoje. Para falar sobre o terceiro Plano Nacional de Direitos Humanos, nosso convidado é o ex-ministro da Secretaria Especial de Direitos Humanos, Nilmário Miranda. Olá, Nilmário, tudo bem? Olá, Denilson. Nilmário, antes da gente começar essa nossa conversa, nós vamos assistir a uma reportagem feita pela nossa equipe sobre esse assunto. Criado no fim do ano passado por decreto presidencial, o Programa Nacional de Direitos Humanos é uma ampla carta de propostas, que inclui medidas que visam atender diversos setores da sociedade. O Plano Nacional de Direitos Humanos é a terceira versão revisada, ampliada e atualizada das versões anteriores. É um plano que ele é resultado de um diálogo democrático entre vários setores da sociedade civil. A gente poderia citar os movimentos sociais de mulheres, movimentos de os quilombolas, de afrodescendentes, com os poderes públicos. Ou seja, é um plano que foi criado, né, a partir dessa interação, e é importante frisar que não é um plano de governo, ele não foi instituído de cima para baixo. O programa não tem força de lei. O Executivo terá que encaminhar projetos ao Congresso para legalizar as ações. Mesmo assim, ele tem gerado muita polêmica. Vários setores da sociedade ainda demandam o direito à verdade e à memória, ou seja, que todos os governos democráticos hoje em dia eles têm que investigar, esclarecer e, se possível, punir crimes relacionados à violação de direitos humanos, como, por exemplo, a tortura, o sequestro, o desaparecimento e as mortes inexplicáveis, né? Ou seja, são crimes imprescritíveis, são crimes contra a humanidade. Existe também uma pressão internacional da ONU e da OEA para que o Brasil, de certa forma, quite essa dívida com o seu passado autoritário, porque senão, né, as nossas futuras gerações não saberão o que realmente aconteceu durante aquele período. Mas a criação de uma Comissão da Verdade causou irritação em diversos segmentos sociais. Para acalmar os ânimos, o presidente Lula baixou outro decreto, mudando o objetivo da comissão. A diferença essencial é porque no primeiro ele coloca a repercussão de um projeto de conflito entre onde houve a ditadura. No segundo ele trata todos, parecendo que nós tivemos um período de conflito social, e na realidade não foi isso. O período de 64 a 85 foi um período de ditadura militar, onde nós tivemos mortos, desaparecidos. Então nós queremos que a sociedade tem o direito de conhecer esse período da história. Mudança que para os movimentos de direitos humanos é inadmissível. Isso aí significa que já estão abrindo espaço para colocar tudo no mesmo nível, como se houvesse similaridade entre aqueles que combateram a ditadura militar e aqueles que perpetraram esses crimes, que são crimes de lesa humanidade, são crimes de tortura, crimes de morte, de desaparecimento, são crimes continuados, são crimes de lesa humanidade. E nós então não podemos aceitar definitivamente nenhum recuo. Nilmário, o plano foi lançado no final de dezembro e criou uma crise dentro do próprio governo, como nós vimos aí na reportagem. Na sua opinião, qual foi o motivo de tanta reação, de tanta polêmica em relação ao terceiro Plano Nacional de Direitos Humanos? Acho que a primeira questão foi a Comissão de Verdade. O Brasil precisa disso. Aqui houve uma ditadura longa e todos os países passaram por ditaduras longas e violentas que executaram opositores políticos, desapareceram com pessoas e
praticaram tortura em massa e outras formas de violação de direitos humanos, intervenções em sindicatos, cassação de mandatos, etc. Houve uma comissão que passou aquilo a limpo para poder apontar para o futuro, sem repetir esse tipo de violação, de violência. E aqui é uma grande resistência a isso. Todas as vezes que se mexe nesse assunto, anistia de 79, mortos desaparecidos de 95, se levanta, revanchismo, como se buscar a verdade tivesse alguma forma de revanchismo, quando é um direito essencial. A segunda questão é que o plano propõe audiências prévias antes de despejos em conflitos agrários. Isso é muito bom, muito justo, para evitar a violência. No Brasil tivemos dezenas de mortes em despejos, e é uma vergonha mundial para nós isso. Isso ali propõe uma coisa que já é praticada. Uma outra reação foi a mídia, que houve sugestões de que se controlasse não, que avaliasse, igual nós fizemos o ranking, quem financia a baixaria contra a cidadania, e que aquilo fosse uma prática, de ter também formas, não de censura, mas de admoestação a violações graves, aqueles programas de baixaria, aqueles programas, né, que houvesse um monitoramento disso, censura, como se fosse uma agressão, quando na verdade nós temos uma estrutura bem monopolizada de imprensa no país. E a igreja levantou outro tipo de questão, que não queria a discussão da descriminalização do aborto, queria a questão de ostentação de símbolos em locais do Estado, em instituições, e união homoafetiva, questão LGBT, que nós já sabemos que há um debate legítimo. Então se juntou tudo isso, né? E agora eu acho que isso aí já era esperado. Sim. Agora, Nilmário, você acredita que parte dessas reações se explica pelo calendário eleitoral? Com certeza absoluta. Tanto é que o assunto já está caindo, eles já mudaram. Agora, Dilma é mentirosa, Dilma é isso, Dilma é aquilo, é ventríloco de Lula, que já mudou. Eles batem de uma semana, não adianta, aí muda de escândalo, entre aspas, na outra semana. Infelizmente usaram os direitos humanos, né, que é uma maldade, que nós nunca fizemos oposição ao governo Fernando Henrique quando discutimos direitos humanos. Aí tem que ter unidade, direitos humanos é suprapartidário, está acima dos embates políticos, de embates eleitorais, né, deve ser um compromisso de todos, esquerda, direita, centro, todo o Estado deve ter compromisso com os direitos humanos.